Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos à Loja Esperança. Eu esqueci o nome dela. Adalgisa, eu sei que ela já conhece a Sociedade Teosófica de Campina Grande. Não é isso, Carminha? Não? Então, em Campina Grande ela não participava da Sociedade Teosófica. E a outra que está atrás de Carminha, você... Eu? Sim? Roberta. É a primeira vez também? Roberta mora aqui na frente. Não, eu moro na frente. Ah. É da comunidade. E você, o seu? Eu? Sim? Vanine já. Vanine, eu sou Vanine. novato, digamos. Certo. Recebido, só... Teu rostinho é conhecido já. Então, acho que a Dalgisa que está vindo pela primeira vez, nós nos reunimos sempre aqui aos sábados, que é a Sociedade Teosófica. O calendário vai ser mexido por conta disso que está acontecendo no mundo inteiro, mas a Sociedade Teosófica é uma associação de livres buscadores, pessoas que procuram o significado da vida através das tradições antigas, daquilo que os grandes sábios buscaram no passado e realizaram a sua experiência, e que hoje nós temos a Sociedade Teosófica como um núcleo de pessoas que realizam essa mesma busca. Ela formalmente nasceu em 1875 nos Estados Unidos, com um grupo de pessoas. Hoje a sede dela é na Índia, ela foi transferida depois, está ramificada praticamente pelo mundo inteiro, e aqui no Brasil em quase todos os estados. Alguns estados não existe Sociedade Teosófica, e aqui em João Pessoa nós temos a Loja Esperança, que é onde nós nos encontramos, onde temos as nossas atividades públicas durante a semana. Esse é vamos dizer, o momento especial público da Loja Esperança, que é as palestras públicas que acontecem todo sábado nesse horário, com temas variados, por membros da loja ou por pessoas convidadas, que uma vez ou outra possa acontecer. Aqui nós buscamos sempre uma atmosfera de livre busca, também uma atmosfera de harmonia e um exercício profundo da fraternidade e do respeito mais amplo possível daquilo que poderíamos classificar a vida humana. O tema que nós vamos desenvolver hoje, ele tem um pouco uma ligação com isso. E, embora simples, muito simples, ao meu ver, ele revela uma profundidade muito grande. E eu queria convidar vocês para que a gente pudesse juntos olhar para esse tema, não com a superficialidade de um primeiro olhar, mas com a profundidade de um olhar metafísico, para tentar extrair dele alguma coisa que ele pudesse nos dar. A gente, tampouco com um olhar vago, banhado talvez por uma beleza poética, ou por um impulso emocional, ou por algo que nos alente, dado a linguagem que é uma junção de alguns termos do livrinho Luz no Caminho, um belo tratado espiritual, mas que revela uma profundidade muito grande. Então, à medida em que a gente for falando, vocês podem ir também pensando sobre esse tema. A melodia do coração revela a harmonia do universo. Em todas as tradições que a gente possa ter contato, principalmente nas tradições antigas, tanto filosóficas como religiosas, nós temos um ponto de encontro que é como que uma revelação de que a sabedoria universal, ou a vida que habita todo o universo, ou a divindade, como a gente possa chamar, ela tem o seu encontro também no nosso interior. Mais precisamente na caverna do coração, ou no coração de cada ser. Habita também em todas as outras partes. Isso, filosoficamente, já deu grandes discussões, com algumas filosofias que pensam a favor, outros que pensam contra, alguns até vendo de forma um pouco pejorativa, como em alguns momentos da igreja, classificando a visão panteísta como que uma própria afronta à própria divindade, onde essa divindade pudesse se expressar, estaria expressa não só nos seres humanos, nos seres até então considerados vivos, mas também em todas as partes da natureza.
Mas resumindo ao nosso ponto, a filosofia teosófica, a filosofia esotérica, assim, em consonância com várias outras tradições, traz exatamente isso para a nossa reflexão. O princípio de uma vida que pulsa em todas as partes constitutivas da natureza. Se a gente vai pensar mais filosoficamente no início, a gente vai ver que essa consciência divina, ela se apresenta como fazendo parte de todo o universo. Há até uma expressão que diz que está em todas as partes, mas o seu centro está em todas as partes, mas em nenhuma dessas partes pode se abranger a completude dessa expressão, né? Tem o seu centro em todas as partes. Em nós, seres humanos, há um mistério muito grande a ser desvendado, é que essa vida que está em todas as partes, ela pulsa com todas as suas potencialidades em nosso coração, no nosso interior. E ela pode ser percebida, ela pode ser vivida, ela pode ser experienciada. Esse aqui é o grande segredo, esse aqui é o grande mistério. Ela existe em todas as partes, mas pode ser experienciada por nós. E, em certa medida, nós poderíamos dizer que esse é o grande, vamos dizer assim, objetivo da evolução, o grande objetivo da evolução do universo. Tanto nós, seres humanos, com a complexidade que nós somos, interna e externamente, já é, vamos dizer, um coroamento, um ponto máximo da evolução do universo, tanto da evolução mineral quanto da evolução vegetal, porque tudo isso faz parte também da complexidade que é o corpo humano, que são as potencialidades humanas. Então é como se toda a natureza estivesse trabalhando, apontando para um conjunto, apontando para um foco, que é essa coisa especial que nós chamamos seres humanos. E o grande encontro especial que a tradição espiritual traz para nós é que essa realidade interna em cada um de nós, se percebida, se experienciada, nos liga com toda a vida universal presente em todas as partes constitutivas da natureza. Daí nós dizermos que o coração daquela pessoa pulsaria no coração de todos os seres. Há uma expressão muito bonita na filosofia dos shivaístas de Kashmir, que diz exatamente isso. O coração do homem pulsa no coração da natureza, o coração da natureza pulsa no coração do homem, e é como que se obedecesse, havendo esse encontro, obedecesse um ritmo presente no universo, e aquela pessoa aí sim estabeleceu a sua harmonia no universo. Isso é algo muito complexo, porque ao olhar para o nosso redor e ao olhar para nós mesmos, nós não encontramos essa harmonia nem em nós. Muitas forças pulsam dentro de nós que nós não conhecemos. Então nós já poderíamos vislumbrar daí a árdua tarefa que nós temos de tirar os véus que existem nessa consciência pulsante com toda a sua potencialidade no nosso interior, mas que nós não conseguimos desfrutar disso. A voz do silêncio diz: dói saber que todos os homens possuam a laia, sejam unos com essa grande alma, mas mesmo assim a laia tão pouco lhes sirva. Porque nós não temos contato com essa realidade. Nós não nos estabelecemos nessa realidade. E uma das nossas tarefas aqui hoje é lançar luz para que, se isso tiver lógica ou não, por que nós não nos lançamos a essa tarefa? Se isso parece razoável, verdadeiro ou não, por que nós não empreendemos essa função? E se nós pretendermos, por onde começar, o que fazer? Então, a nossa ideia é mais ou menos fazer isso. Então, quando nós pensamos que a melodia do coração, que é esse ritmo da natureza que pulsa no nosso interior, como uma individualidade, como um ponto individualizado de consciência. E quando se fala de melodia, pode-se falar em uma nota que segue uma sequência da outra, de ajuda a quem
a quem entende de música, mas é assim que a melodia da nossa alma ela é ouvida, porque ela é tocada, ela é pausada e ela se expressa de várias maneiras e em vários momentos. Em alguns momentos de forma mais ampla, em outros momentos de forma mais contida, mas ela se expressa como uma harmonia, ela se expressa como uma nota que ali está pulsando. E é por aí aí que está a porta de entrada, porque quando nós partimos para o universo, nós temos várias dessas notas sendo tocadas e elas são diferentes umas das outras. E a diferença de uma para as outras faz com que, ao olhar para o mundo sem que a gente tenha visto a melodia que está, sem que tenha percebido a melodia que está em nós, nós vemos aquilo como uma confusão, como uma desarmonia, como um caos, e não como uma canção, e não como uma harmonia, que seria a percepção externamente dessa canção que pulsa no nosso coração, podendo perceber isso externamente. Vocês poderiam dizer, você está pouco objetivo, Luiz. E de fato estou pouco objetivo. Porque essa linguagem não pode ser objetiva. E eu tomei o desafio de trazer esse tema, tentando simplificar um pouco, da segunda parte da Voz do Silêncio. E quando eu estava estudando a segunda parte da Voz do Silêncio, não, de Luz no Caminho. Quando eu estava estudando Luz no Caminho, uma coisa que eu achei curioso com um palestrante experiente e antigo, que eu estava ouvindo um curso sobre Luz do Caminho que ele deu, ele terminou a primeira parte e ele disse, a segunda parte eu não vou falar, porque a segunda parte ela faz parte de uma linguagem para os iniciados e eu não tenho nada a dizer dessa linguagem. Como aquilo parece sempre à primeira vista um pouco desafiador, eu digo, eu vou ver o que é que tem nessa segunda parte. E a segunda parte não é a linguagem objetiva. A gente tem que extrair dali uma mensagem própria. E talvez a melodia do nosso coração vá poder desvendar a linguagem que está na segunda parte de Luz no Caminho. Mas o nosso tema é tirado de lá. É tirado de lá. A primeira parte, ele mostra todo um percurso de como nós despertarmos em nós, de como nós nos prepararmos para que essa melodia possa ser ouvida, para que essa canção possa ser ouvida. Porque se trata da própria canção da vida universal. Se trata da expressão da vida universal. Como é que nós vamos transmitir em palavras a fala da vida universal, se não experienciando no mais profundo do nosso ser? Então esse é o nosso desafio hoje. Espero que a gente consiga ter sucesso. Antes de a gente entrar definitivamente no tema, eu trouxe duas citações da Doutrina Secreta, do volume 1, na página 250, um que diz o seguinte: o alento do céu, vejam que é sempre uma linguagem simbólica, o alento do céu, ou melhor, o alento da vida, chamado na Bíblia de Nefesh, está presente em cada animal e cada partícula animada, assim como em cada átomo mineral. Mas nenhum deles tem, como o homem, consciência da natureza daquele ser mais elevado, porque nenhum possui em sua forma aquela divina harmonia que o homem tem. Ratificando o que nós falamos, Blavatsky está dizendo a mesma coisa. Essa vida, esse sopro que anima a tudo, né, que é uma expressão do próprio ser absoluto, de Deus, de Brahman, ou de qualquer outro nome que a gente queira dar. Vejam que as palavras aqui elas significam pouco. O importante é nós percebermos a ideia geral. Ela está presente em tudo, em todas as partículas animadas, né? No mineral, no vegetal, na planta, em todas as partes. Mas no homem, a sua harmonia, ela pode ser percebida. A sua beleza, que está sustentada por todas a diversidade das formas, ela pode ser percebida. Imaginem, com um pequeno exercício de imaginação, que seria quase impossível, a olho nu, nós falarmos em uma harmonia com todas as diversidades de formas que nós temos.
É difícil, por exemplo, você olhar através das lentes de um artista, vamos dizer, de uma pessoa que trabalhe com fotos artísticas ou qualquer coisa do tipo, e ele veja na construção de uma favela onde tem uma casa sobre a outra, cada uma com uma cor diferente, dimensões, se a gente for pensar geometricamente, harmonia não há, e ele consegue extrair dali uma paisagem bela e harmônica que a gente vê num quadro separado, uma beleza que talvez a gente não conseguisse ver imaginando assim rapidamente. A mesma coisa é um olhar rápido, superficial, nós não conseguimos perceber isso na nossa vida cotidiana, a partir das diferenças que nós temos, né? Mas essa falta de harmonia nós não percebemos só pelo olhar, nós percebemos em tudo. Nós percebemos em tudo. Até quando nós dizemos que amamos alguém, nós somos chamados a refletir se de fato o que isso é amor. E a percepção dessa realidade que nós estamos falando nos faz ter uma reflexão acerca disso também. Talvez mais à frente a gente retorne a isso. A outra citação que eu queria trazer para vocês é essa aí. Na sequência diz o seguinte: há apenas um templo no universo, e ele é o corpo do ser humano. Nada é mais sagrado do que aquela elevada forma. Nós tocamos o céu quando colocamos nossa mão sobre um corpo humano. Isso pode soar como um mero recurso de oratória, mas não o é. Se meditarmos bem, veremos que se trata de um fato científico, uma expressão da verdade integral das coisas. Nós somos o milagre dos milagres, o grande mistério insondável. Se nós formos estudar um pouquinho, até, vamos dizer assim, no processo evolutivo, nós chegarmos a essa estatura que nós temos hoje, corpos físicos funcionando com seus 5 sentidos, que são uma verdadeira antena para perceber todas as realidades exteriores. Pensem nessa engenharia. Pensem que cada coisa externa, ela é capaz de se transmitir com algo interno em nós, é capaz de produzir um processo de pensamento, é capaz de produzir um processo de reprodução de realidade interna. E aí, se nós falarmos dos sentidos internos, a gente vai mais longe ainda. A gente tem uma complexidade de um corpo que se relaciona com todas as partes minerais e vegetais que existem ao nosso redor. E tudo isso de uma forma harmônica e funcionando. Nós poderíamos dizer que vários seres, várias hierarquias de seres, várias forças da natureza, poderíamos dizer assim, trabalharam até então para produzir uma recepção como essa à mente divina. E nesse sacrário, entre aspas, poderíamos dizer, habita a vida que é possível ser percebida, que é possível ser experienciada e se tornar uno com uma experiência maior com a grande vida universal. Não é exagero, de fato, dizer que ele é um templo do universo. E a expressão ela inicia de uma forma talvez muito forte, mas se a gente for perceber de fato o desenvolver disso, a gente vai perceber que é uma realidade muito, muito presente. Quando a gente vê, por exemplo, um templo religioso, e assim ele o é, e é respeitado também por isso, porque simbolicamente lá está presente aquilo que há de mais sagrado naquela tradição, seja na tradição católica, seja na tradição hindu, budista, seja onde for. Lá existe algo que há de mais sagrado e é um espaço de reverência. Mas no nosso interior habita a vida universal, habita a vida da vida. A vida que num templo externo nós reverenciamos como um símbolo. Aqui ela está presente e pode ser experienciada de fato. Então, nesse sentido, Luz do Caminho vai dizer, todos os seres que entre os quais nós habitamos e meio que lutamos, eles são fragmentos desse divino. Eu acredito que essa ideia, ela
está mais ou menos solidificada na nossa mente. Mas não deveria estar solidificada como um conceito, mas como uma expressão. E essa expressão precisa ganhar corpo, precisa ganhar uma investigação. Uma outra passagem que a gente pode trazer como muito interessante, refletindo outra tradição antiga, que são os Upanishads, diz o seguinte: há um segredo, que é o grande segredo dos Upanishads, que Brahman, o todo, né, na filosofia hindu, está no coração dos homens como Atma, aquilo que há de mais profundo em nós. E desse modo, através do silêncio, do sutil, ao penetrarmos na câmara do coração, que é chamado de lótus do coração, será possível encontrarmos o Atma, que pode ser percebido naquele estado de consciência pura, onde não há dualidade. Vejam que beleza, né? O ser universal Brahma, a vida universal, o todo habita em nós como aquilo que há de mais elevado em nós, Atma, que se reflete na câmara do nosso coração, que se reflete no nosso coração. Desse modo, e aí a citação já dá alguns passos, através do silêncio, do sutil, ao penetrarmos na câmara do nosso coração, através de um processo de investigação interna, de meditação, de recolhimento do barulho exterior, de recolhimento daquilo que pode causar desarmonia a nós próprios, através desse processo, será possível encontrarmos o Atma, que pode ser percebido, que pode ser experienciado, naquele estado de consciência pura, aonde não há dualidade, aonde a pura realidade possa existir, aonde ela poderá ser encontrada. Na linguagem de Luz no Caminho, ele diz: nesse estado o ser encontrou a paz. E aquele que fala, que representa a paz, ele diz: a minha paz eu te dou. Porque agora aquela pessoa está vivendo nessa atmosfera. E aí eu queria refletir com vocês o quanto isso é desafiador. O quanto isso é desafiador. Porque quando nós olhamos para o nosso exterior, para além de nós, nós percebemos as coisas como sendo um grande conflito, né? Um grande conflito, uma grande confusão de coisas, nós não conseguimos perceber essa harmonia. Luz no Caminho, ele vai mais fundo e ele coloca essa indagação: escuta a canção da vida. Escuta a canção da vida. A citação anterior do Upanishad diz que aquela realidade, ela revela essa harmonia que pode ser percebida no nosso interior. E nós nos perguntamos: é possível nós percebermos essa canção? Ao olhar para o nosso redor e ao olhar para nós próprios, nós conseguimos enxergar essa canção? Nós conseguimos enxergar essa canção da vida? Vale dizer que essa canção, como nós vimos anteriormente, é quando os nossos sentidos externos, eles já não falam tão alto, eles já têm sido, vamos dizer, baixados, parados, a ponto de aquilo que há de mais interno, no silêncio, no sutil, puder ser falado. Quando nós percebermos essa realidade no nosso interior, se tornará mais fácil perceber essa canção no nosso exterior. Do contrário, ao lançarmos o nosso olhar, ainda com a nossa mente, sem que tenha percebido, veja que a grande palavra é percepção. É uma percepção dessa realidade, é um encontro interno com essa realidade. Ao acontecer isso, nós não conseguimos fugir dessa realidade, né? E ao perceber isso, nós encontramos também essa canção da vida, porque isso que o livro fala de canção também não é uma coisa poética tão simples. É a própria expressão da vida universal em cada parte da natureza.
Então seria a nossa capacidade de perceber o movimento da vida naquela parte da natureza também. E aí lançamos a pergunta: aonde está essa canção? Como se pode escutar a canção da vida em meio à prece e à angústia diária? Esse é o nosso grande desafio. E aqui nós poderíamos parar um pouco e talvez dar uma respirada e dar uma pensada. De fato, se nós pensarmos que o grande segredo, a grande ponte de desenvolvimento interno, de desenvolvimento espiritual, seria a percepção daquela melodia no nosso coração, porque a percepção dessa melodia, ela traz inevitavelmente o desabrochar de uma flor, que simboliza a percepção dessa vida universal. Aí está o ponto, poderíamos dizer assim, onde nós deveríamos empreender todas as nossas forças para a realização da libertação que nós tanto procuramos. Nós procuramos paz e ao ouvir essa canção nós poderíamos ter paz. Nós procuramos segurança e ao ouvir essa canção nós poderíamos encontrar a segurança. Nós procuramos um significado da vida e ao ouvir essa canção nós poderíamos ter o grande significado da vida, porque saberíamos e teríamos contato com o significado dessa vida interna e externamente. Mas nós temos que começar por algum lugar. E talvez a forma de começar fosse perguntando: por que não fazemos isso? Por que não tentamos empreender? E aí, ao tentar fazer esse questionamento a nós mesmos, nós já iríamos nos acostumando a lidar com tudo aquilo que se manifesta no nosso interior, que é contrário a esse movimento. E nós íamos começar a ter contato com as forças que se movimentam dentro de nós, que pedem e que impedem esse movimento. Não é à toa que quando os grandes sábios falam de um recolhimento, de um silêncio, esse silêncio ele tanto é da atmosfera de barulho nosso, como da atmosfera de barulho externo também. Nós vamos perceber que todo o ritmo da vida tradicional, da vida cotidiana, ele não está indo para desaguar nesse grande rio. Ele não está indo nessa direção, ele está indo em outra direção. Então, obviamente, se torna muito fácil a gente ter um momento muito, muito gostoso aqui, afetuoso, tal, elevado, mas depois que a gente sai, que começa a ter contato com a rotina da nossa vida, tudo isso passa a ser mais um momento rotineiro, mais um momento tradicional, e aquele questionamento ele não cala, ele não tem uma voz tão profunda a ponto de nos inquietar internamente, de nos inquietar profundamente para realizarmos essa mudança, né? E aí Luz no Caminho coloca para a gente novamente: existe uma melodia natural, uma fonte obscura em todo o coração humano. Pode estar oculta e completamente escondida e silenciada, mas lá está. As grandes águas da realidade ali estão. Que coisa linda. E eu queria só, antes de fugir à memória, trazer um detalhe dessa expressão final. As grandes águas na realidade ali estão. Ao falarmos das grandes águas nessa linguagem, nós estamos falando da potência criadora que manifesta todo o universo. Portanto, da potencialidade de toda a natureza. Seja a natureza visível ou invisível, tangível ou intangível, nós estamos falando dessa realidade. E ao se ouvir essa melodia que é natural e que fala ao nosso coração, nós vamos nos conectar com essa realidade. Então, na sequência do livro, ele vai colocando alguns questionamentos e ele diz: procura fundo essa melodia natural. Se não encontrar, procura novamente. Mas se não encontrar e se angustiar
e se perceber apenas confusão interna, volta a procurar e procura novamente, porque lá está. É impossível não estar ali. Lembre-se que ele diz que, nesse sentido, todos somos fragmentos do divino. E todo fragmento do divino traz a potencialidade do todo divino consigo e ele pode ser expressado. Portanto, a cada tempo, a cada momento, esse fragmento que pulsa no nosso interior, ele vai se abrir. A nossa vida, ela é assemelhada, principalmente nesse processo de busca, segundo a linguagem no livro, como uma tormenta, como uma tempestade em que naquele turbilhão fica quase impossível perceber alguma voz harmônica. Então é preciso um recolhimento até um estado de alma em silêncio, um estado de alma de quietude, simbolizado com o passar dessa tempestade para poder ouvir essa voz, mesmo em meio à tempestade. Ao perceber a tempestade, ela não pode nos engolir, como em seu redemoinho, e nos destruir, mas precisa-se de um ponto de equilíbrio, de um ponto de atracamento, de segurança, para no instante de serenidade se perceber essa melodia, se perceber essa canção. Ué. E aí a grande questão é a percepção dessa realidade no nosso interior. Lá está. Nós precisamos encontrar a forma de chegar até lá. E a primeira parte do livro, ele vai dando os passos para que a gente se atente a dar esses passos, a promover essa jornada. Mas não só Luz no Caminho, A Voz do Silêncio, o Vivekachudamani, Aos Pés do Mestre, tantas outras obras trazem isso para nós, o ocultismo prático, etc., só para citar algumas. Ali está. E a jornada precisa ser empreendida. Pois dentro de ti está a luz do mundo. Se fores incapaz de percebê-la dentro de ti, é inútil procurá-la em outra parte. Veja bem, que coisa desafiadora, né? Que coisa desafiadora e ao mesmo tempo muito lógica, porque às vezes quando nós falamos de perceber a harmonia, nós temos a tendência de procurar a percepção dessa realidade fora de nós. Quando a gente fala de perceber a harmonia, a primeira coisa que vem é olhar para as coisas diferentes que estão à nossa volta. No entanto, não é assim. A percepção limitada, partida das realidades externas não vão dar, juntando as suas partes, seria aquela mesma falsa ilusão de que juntando as partes nós vamos ter a harmonia do todo. Mas não é essa a realidade. A realidade está de uma forma muito diferente e, ao meu ver, aqui ele foi na questão muito profundamente. Então é quando nós falávamos no início daquela questão do amor. Quando nós dizemos que amamos alguém, mas esse amor como uma expressão do próprio divino, né? Talvez um profundo amor pela humanidade, como os Mahatmas, os mestres falam em seus escritos, fosse algo totalmente diferente, como um parâmetro do que a gente queira colocar para a nossa comparação. Mas geralmente quando nós falamos de amor, essa expressão que nós dizemos que sentimos por alguém, ou às vezes até a descrição que nós damos dele próprio, não é um amor que revela uma harmonia de uma alma que se unificou com todas as almas, porque às vezes nós não somos capazes de perceber essa harmonia e de realizar esse amor com todos os seres diferentes de nós. Então tem muito para que a gente investigue, para que a gente medite sobre essa realidade. É uma realidade tão simples, mas tão desconcertante, né? Procura pela flor que desabrocha durante o silêncio que segue a tormenta, não antes. Então haverá uma calma depois dessa tormenta.
essa calma descerá sobre o espírito fadigado, e no profundo silêncio ocorrerá o misterioso acontecimento que comprovará que o caminho foi encontrado, que a realidade foi encontrada. É natural que nesse processo a alma sangre, os pés sangrem, a desilusão venha, os desapontamentos venham, né? As provas, as contrariedades venham, mas elas fazem parte do processo. Tudo isso são forças que impedem que a gente veja a harmonia dentro do nosso próprio coração. E se ela puder ser percebida dentro do nosso próprio coração, se essa barreira puder ser rompida, a batalha foi ganha. É por isso que ele assemelha isso a uma tormenta que se passa. Mas depois da tormenta, a flor vai desabrochar. E ela falará. É uma voz que fala onde não há ninguém para falar. É antes a flor da alma que se abriu. Esse acontecimento não pode ser descrito por qualquer metáfora, por qualquer linguagem. Pode, porém, ser pressentido, buscado e desejado, mesmo em meio ao furor da tempestade. Isso tudo antes dessa expressão. Se fores incapaz de percebê-la dentro de ti, é inútil procurá-la em outra parte. Nós não temos capacidade de conhecer o coração do outro antes de conhecer o nosso próprio coração. Aliás, o livrinho diz, ninguém é teu amigo, ninguém é teu inimigo, todos são teus instrutores, porque todos são fragmentos do divino. E o teu amigo se torna o teu irmão, um companheiro que anda contigo, porque ele já percebeu um pouco da realidade, e o teu inimigo, um enigma a ser desenvolvido pelo teu coração. Mas só uma coisa é mais difícil do que isso: a percepção do teu próprio coração. Porque percebam que quando isso acontecer, quando essa realidade for percebida, acabou. As portas para o divino, elas foram abertas. E também ele lembra, que eu não sei se eu coloquei aqui a citação, que as portas são abertas, mas ela precisa, coloquei a sequência, ela precisa ser relembrada, ser guardada, porque ela pode ser perdida, né? A melodia pode deixar de ser percebida. Então ele diz, guarda na memória a melodia que ouvires, a experiência que tiveres, guarda na memória do teu ser, e aquele momento vai alimentar a tua vida, instante após instante, momento após momento. Aprende a reta memória, aprende com ela a lição da harmonia. Há uma canção, há uma fala que revela isso, que pode ser percebida no interior, né? Por isso é uma fala que não tem como descrever objetivamente, né? E ela é percebida ali. Uma vez ouvida, deve ser guardada a sua memória, na memória a sua instrução. Porque uma coisa que também é verdadeira, nós não conseguimos isso num único momento, e uma fusão completa, uma apoteose, vamos dizer assim, um êxtase eterno dessa realidade. São êxtases e êxtases, momentos e momentos. Então guarda na memória esses momentos. E que essas melhores intuições inspirem a nossa vida e nos guiem como sendo uma lembrança, uma boa lembrança daquilo do nosso mestre, vamos dizer assim, que falou para nós. Só fragmentos da grande canção te chegarão aos ouvidos enquanto fores apenas um homem. Enquanto não tiveres vencido ainda as limitações da personalidade, enquanto as portas dos sentidos ainda não tiverem sido fechadas, enquanto a barreira da separatividade ainda não ter sido rompida ainda, só fragmentos poderão ser ouvidos. Se, porém, a escutares, recorda fielmente, não deixa que nenhum detalhe fuja, de modo que nada do que chegue dela a ti seja perdido, e empenha-te em aprender assim o significado do mistério que te rodeia. Empenha-te a compreender assim a vida que te rodeia.
Então, Luz no Caminho vai dizer, procura compreender a vida olhando para o teu interior, avançando para o interior. Procura compreender a vida avançando para o exterior, olhando para o exterior. Né? Faz esse jogo de espelhamento da realidade que foi percebida no teu interior com a realidade que se expressa fora de ti e vê se há aí alguma harmonia, se há alguma ressonância. Não com as partes diferentes e transitórias que nos cercam, mas com aquilo que há de mais sagrado em cada ser humano. A própria vida tem uma fala e nunca está silenciosa. E o que ela emite, meu amigo, não é um grito, como tu que és surdo poderias supor, é uma canção. Escuta a canção da alma, né? Ele colocava lá atrás. Escuta a canção da alma e guarda na memória o que ela te revelar. E aí uma frase de Pitágoras que diz: o universo é uma harmonia de contrários. E nós voltamos àquele ponto desafiador de perceber a harmonia que os contrários que nós percebemos traz, que os contrários da manifestação do universo traz. Percebam o quanto isso é desafiador, né? Então aquilo que a gente vê como contrário, como antagônico, como diferente, como que não se encaixa, tolice. A harmonia universal, ela é feita dessas desarmonias, desses contrários, desses paradoxos. Então, assim, é tudo para desconcertar a visão egoísta que nós temos, do ponto egoísta que nós somos. Porque quando nós pensamos nessa realidade, e quando nós pensamos numa grande realidade, tomando uma simbologia macro, nós poderíamos dizer, segundo o próprio livrinho, de que é um jogo de luz e sombra. São os filhos da luz travando uma batalha contra os filhos das trevas. Mas são esses antagonismos que fazem a harmonia, né? E aí tem uma expressão que diz o seguinte. Aqui eu não coloquei a outra expressão de Luz do Caminho, mas aqui eu trago, ratificando esse pensamento dessa harmonia nesses pontos contrários, duas pequenas passagens das cartas dos Mahatmas, que são muito interessantes, e como toda literatura um pouco mais profunda, assim como Luz no Caminho, se a gente lê rapidamente, algumas palavras essenciais elas são perdidas, né? E quando ler Luz do Caminho meditando é mais simples, porque a espessura do livrinho. Mas ler as cartas dos Mahatmas meditando, que são assim, é mais difícil, né? Pois é. E é muito fácil a gente perder muita coisa. Mas tem duas expressões que elas são enigmáticas para a realidade que nós estamos refletindo hoje. Iludidos pela verdade distorcida, eles esquecem ou nunca souberam que a discórdia é a harmonia do universo. Assim, cada parte, percebam isso aqui, cada parte persegue incessantemente a outra em harmoniosa discordância pelos caminhos do progresso eterno, para encontrarem-se e finalmente fundirem-se no limiar da meta buscada, formando um todo harmonioso, a nota-chave na natureza. Cada parte persegue incessantemente a outra em harmoniosa discordância pelos caminhos do progresso eterno. Se fosse o nosso pensamento elaborando isso aqui, era uma parte querendo tomar o lugar da outra. Porque é assim que a gente se manifesta. É sempre uma projeção de ocupar o espaço de alguém, como se dois diferentes não pudessem se relacionar. E a gente não compreende essa alquimia. A gente não compreende que não é um tirando o espaço do outro ou um derrubando o outro. É uma persecução incessante. Eles se complementam. E que um não existiria sem o outro.
perceber essa realidade é algo bem mais profundo do que simplesmente olhar as diferenças externas, porque se a gente olha as diferenças externas e tenta falar de harmonia com o nosso pensamento, a gente vai logo ligar essa harmonia com a percepção que nós temos de harmonia. E a gente tem a tendência de achar que o harmônico é aquilo que se solidariza com a linguagem, ou com o pensamento, ou com a ideia que está sendo expressa. Se é a minha, é com a minha, se é a do outro, é com a do outro, e assim sucessivamente. Mas não. O Mahatma está dizendo que a gente está iludido. Essa harmonia, essa discordância seria um conflito tipo Bhagavad Gita? Isso. Acho que semelhante a isso. Porque se a gente pensar na própria evolução de algo que não seja espelhado no humano, na evolução universal, é como se fossem choques, são destruições e construções o tempo todo. E aí a gente pode dizer, aonde é que está a harmonia disso? Mas essa construção e essa desconstrução o tempo todo que ocorre, é como se tivesse uma força magnética controlando tudo por trás, que restabelece sempre um equilíbrio. E essa talvez seja a grande dificuldade de a gente compreender aquilo que a gente chama de karma, ou a própria lei da harmonia, como eles falam, né? Porque as próprias aparentes injustiças do mundo, né? Que expressam nessa lei universal do karma. Pois é, a gente não tem essa visão de um todo mais abrangente. E aí parece que... parece não, é muito difícil a gente se posicionar no meio disso, porque a gente não sabe o que de fato é injustiça e o que de fato não é. A outra citação das cartas dos Mahatmas é a seguinte. Então, dito isto, que essa discórdia, né, aparente discórdia, ela revela uma harmonia no progresso eterno e revela também a chave de próprio funcionamento, formando um todo harmônico, a chave da natureza. A chave da natureza é a harmonia, né? E eles dizem, nós só reconhecemos uma lei, a lei de harmonia. Então, só o progresso que uma pessoa faça no estudo do conhecimento arcano, no estudo da sabedoria antiga, a partir dos elementos rudimentares, a leva a compreender gradualmente o nosso propósito. Somente assim, e não de outra forma, ela o faz, né? Ela, progresso nessa sabedoria arcana, o faz fortalecendo e refinando aqueles misteriosos laços de simpatia que unem os seres inteligentes, fragmentos temporariamente isolados da alma universal e da própria alma cósmica, trazendo-os a uma completa harmonia. Então, quando se fala de uma sabedoria divina, e aqui nós estamos exercitando exatamente isso, é para poder despertar em nós fagulhas, né? Fagulhas de relance de uma mente um pouco mais superior, para compreender as coisas de um olhar um pouco mais elevado e poder rumarmos a essa harmonia, né? Uma vez estabelecido isso, só então essas simpatias despertadas servirão, na verdade, para conectar o ser humano com aquela cadeia energética que une o cosmo material e imaterial, passado, presente e futuro, acelerando as suas percepções de modo que ele capte claramente não apenas todas as coisas materiais, mas também as espirituais. Produz assim um verdadeiro ocultista, um verdadeiro sábio, um verdadeiro ser que pode refletir em seu interior a divindade, capaz de unir o cosmos material e o imaterial. Não há mais passado, não há presente nem há futuro, porque a melodia do seu coração fundiu-se com a harmonia do universo e todos os segredos da natureza foram lhe passados, foram dados. Foram dados não, que os Mahatmas, eles corrigem isso, foram conquistados. E nessa conquista, em outra passagem, eles dizem que é uma recompensa indescritível. Uma recompensa indescritível. Portanto, a gente
finaliza por aqui, mas o nosso objetivo era exatamente trazer à superfície esse laço, que eu acho que é um ponto super importante da filosofia teosófica, e que tem todo sentido, tanto com uma abrangência filosófica que, se a gente se perder, fica só na especulação, mas também tem um outro laço que nos compromete com um estilo de vida, com a ética, com a reverência interna, com aquilo que nos envolve, seja pessoas, seres animados, das mais diversas formas, objetos, etc., com uma ética diferente, com um olhar diferente para a vida, né? E espelhado com o que Luz no Caminho nos colocou, a gente traz esses pontos para reflexão. E se vocês tiverem algo que pudesse acrescentar a essa grande harmonia, podem falar, porque o que eu queria de momento passar fica por aqui. Aquele trechinho do caminho que fala da voz escondida, né? Tu pode voltar? Sim.